Vamos começar a ver a parte de deflexão de vigas. Se a gente olhar, por exemplo, a disciplina anterior que vocês fizeram, vocês tinham, para cada componente estrutural, por exemplo, barra, você tinha as hipóteses, encontrava uma expressão para estimar a tensão e uma outra para estimar o alongamento, a variação de comprimento, o que for, né? Para torção, também vocês têm a fórmula de torção, e também tem a expressão para encontrar o ângulo de torção relativo. No caso de flexão, não sei se vocês perceberam que a única coisa que fez foi, nós chegamos só até o ponto de chegar na tensão, a fórmula de flexão que dá a tensão. Porque a parte de identificar a deflexão é muito mais volumosa, então isso a gente deixou separado em duas disciplinas para ver direito. Inclusive existem vários métodos para isso. Existe, na verdade, uma infinidade de métodos e a gente fez uma seleção para a mínima quantidade adequada de métodos para que vocês consigam viver razoavelmente e ter uma certa autonomia. Antes disso, vamos ver onde está a utilidade, a necessidade de você calcular a deflexão, principalmente em vigas, ou a deflexão de forma geral. Isso, por que é importante esse tipo de ressalva? Porque vocês já estão há um bom tempo muito preocupados com tensão, com os critérios de falha que são baseados em tensão, com vários modos de falha baseados em tensão, que seja início de escoamento, classificação total, modulação de trinca de fadiga, etc. Tudo isso baseado em níveis de tensão. Só que existe em estruturas uma quantidade também muito grande de falhas, de modos de falha, que não são ligados diretamente à tensão, e sim ligados ao nível de deslocamentos. Isso significa, são falhas que estão associadas à deficiência de rigidez. Então, resistência mecânica ou falha de material, etc., isso é uma coisa que estão associadas à tensão. Outra coisa que é, até certo ponto, independente, é a rigidez. Existe uma série enorme de estruturas típicas em engenharia, tanto mecânica quanto civil, cujo principal modo de falha, muitas vezes, é associado à rigidez, a deslocamento. Aqui eu tenho uma listinha rápida dessas várias áreas. Então, a gente começa numa situação tradicional, construção civil. Prédios, pontes, arranha-céus, etc. Então, não fica muito difícil de você imaginar, isso já é uma coisa que tem mais de 100 anos, quase 100 anos, os arranha-céus surgiram praticamente por causa da existência de ar-condicionado, né? Permitiu prédios enormes e elevadores. Então, aquilo ali é praticamente uma torre e, se não for tomado um cuidado no dimensionamento e no projeto, você pode ter oscilações com uma amplitude bastante grande devido ao vento, por exemplo. Isso para não dizer associado a movimentos sísmicos, né? Então, mesmo que fosse do ponto de vista puramente de conforto, ainda que não fosse algo que gerasse uma falha estrutural, mas se vocês imaginam um prédio de 200 metros de altura e uma pessoa lá em cima, com um movimentozinho de 1 metro para lá e para cá, é como se você estivesse num barco, né? Então, é o tipo de coisa que não pode acontecer. Não ia ter um ser humano que conseguisse ficar lá dentro, mais mesmo, só se fosse um marinheiro daqueles de filmes de pirata, né? Então, as coisas têm que... A questão do nível de deslocamento se torna crucial. Existem coisas, eu não sei se alguém já comentou com vocês, até quase que humorísticas também. Você vê num prédio qualquer, você tem a laje, tem a viga, por exemplo. Uma parte dos critérios de dimensionamento daquilo não é apenas do ponto de vista de tensão, que ela seja capaz de suportar as forças, mas você tem que meio que garantir que a flecha, o deslocamento ali, não seja visível para o ser humano. Se você entrar num prédio em que tem uma viga fazendo assim, a pessoa vai sair correndo. Ele não vai querer saber, você não vai conseguir provar para ele que aquilo é seguro, que está bem, o nível de tensão está bem. Ele não quer ver o negócio assim. Um teto que faz isso, né? Muitas vezes, o dimensionamento pela tensão já gera, simultaneamente, um nível de rigidez adequado. Outras vezes, não. Então, muitas vezes, você tem que verificar se sim ou se não. Por exemplo, máquina-ferramenta é um caso clássico. Vocês todos, eu acredito, já foram numa oficina de usinagem, fresa, torno, etc. Você vê aquelas máquinas robustas, cheias de aço. Pesa muito aquilo. Aquele monte de aço não está ali por causa de prevenir contra algum nível de fratura ou alguma coisa assim associada ao nível de tensão. Não. O dimensionamento daquilo lá é feito para garantir um nível muito grande de rigidez.
em virtude das forças que são desenvolvidas no próprio processo de corte, que são forças que vão ter que ser suportadas pelo braço, pela ferramenta, pelo braço, pelo carro, por toda a estrutura, que ela não gere deformações na estrutura de forma a mudar a própria posição da ferramenta em relação à peça, o que significaria gerar uma peça com um acabamento péssimo, ou acabar a vida da peça rapidamente. Aliás, acabar a vida da ferramenta rapidamente, se você tem grandes oscilações ali. Então, todo o projeto é feito, projeto estrutural, para garantir rigidez. Algo similar, mas que é uma outra preocupação, é em manipuladores de robô. Você não tem que ter apenas a cinemática. Esse braço tem que ir daqui para lá, chegar numa coordenada, fechar num objeto, depois andar para outra coordenada. Não é só a cinemática. Quando ele pegar esse objeto, se esse objeto pesar 100 quilos, esse braço vai tender a descer. Ele não vai chegar lá do outro lado onde você pensa que ele vai. Então, a rigidez dele termina sendo importante também. Existem problemas dinâmicos. Bom, todo o comportamento dinâmico é definido por deslocamentos. Vibração é simplesmente um movimento oscilatório, muitas vezes harmônico, em torno de uma certa posição. Então, o que está envolvido ali, além da massa, é a rigidez, que vai dizer se aquilo ali vai ter uma oscilação grande, uma amplitude grande ou pequena, e também qual é a frequência, que pode ser indesejável. Então, todo o projeto associado a projeto de equipamento, em que a dinâmica, efeitos dinâmicos sejam importantes, vai-se ter que levar em conta nos cálculos campo de deslocamento. Boa parte das vezes envolvendo flexão, que é onde a rigidez é menor numa estrutura, né? E, bom, você tem problema de flambagem, instabilidade, que é um assunto desse própria disciplina aqui, mais para o final. Finalmente, curiosamente, existe um grupo de situações em que você pode até nem ter interesse em calcular deslocamento, mas você é obrigado a levar em conta. São os problemas hiperestáticos. Lembra que tudo que vocês calcularam até agora que envolvia flexão tinha que ser isostáticos, porque as equações de estática não são em quantidades suficientes para você resolver, achar as reações e achar as outras coisas. Há necessidade de equações extras. E essas equações extras vão vir de equações cinemáticas. Aí sim, agora nós vamos ter condições de resolver problemas de viga hiperestáticos. E isso é importante porque quase todos os problemas do mundo são hiperestáticos. Nossa situação aqui, em viga, existe uma situação muito prática, muito próxima de vocês e da engenharia mecânica, que são os eixos em redutores de máquinas de transmissão de potência mecânica. Tipicamente, você tem um eixo, aqui com uma imagem super exagerada de deflexão, alguns mancais hidrostáticos de rolamento, e aqui uma engrenagem, geralmente vai ter mais de uma, né? 2 em cada eixo, ou 3, e um outro eixo com outra engrenagem, e há um engrenamento aqui, e existe uma transmissão de forças, força transversal ao eixo, força tangencial ao eixo, força axial ao eixo, momento torsor no eixo. Então, todas as coisas possíveis. Por exemplo, essa componente tangencial é que vai gerar o torque, vai transmitir o torque de um eixo para o outro. Essa transversal vai gerar uma flexão num plano, essa componente transversal vai gerar flexão no outro plano, e assim vai. Então, o que acontece? O que a gente viu até agora era a nossa preocupação, inclusive o capítulo que nós acabamos de ver, carregamento combinado, etc., é o nível de tensões provocadas no eixo por essas forças várias aqui. No entanto, os mancais, por exemplo, se você pega o manual de rolamento, ele vai dizer qual é o máximo ângulo admissível para esse eixo aqui. Isto é, o máximo ângulo que você vai tentar aplicar entre a armadura interna e a externa do rolamento. Se você tentar aplicar ângulos maiores, simplesmente você vai reduzir a vida de 100 mil ciclos para 5 mil ciclos. Você vai acabar a vida do rolamento rapidamente, se o dimensionamento do eixo não for robusto o suficiente para que o ângulo de flexão aqui do mancal seja dentro da faixa admissível. Então, você tem um ângulo admissível aqui no apoio, do outro apoio. O próprio engrenamento, você não pode ter deflexões tão grandes que vá modificar a posição ideal de contato entre um dente e o outro dente da engrenagem. Então, eles têm que estar dentro de uma certa posição para que a transmissão seja feita com aquela eficiência energética. Senão você vai começar a ter, por exemplo, mais perda de energia via atrito, via coisas que não deveriam acontecer. Certo? Então, isso aqui vai ter que ser dimensionado não só para suportar tensões que seja para evitar escoamento, ou para evitar trinca de fadiga, etc. Não, ele também vai ter que ser verificado a rigidez de um eixo desse.
Isso é que nós vamos ver nesse capítulo e por um método, aliás, por 2 métodos nesse capítulo, por um outro método, depois um 4º método no final, através de elementos finitos. Alguma dúvida antes de a gente começar? Ninguém tem dúvida? Então tá. Essa é a parte qualitativa, para você saber o porquê, em que isso é necessário. Né? O que nós vamos ver agora vai ser a máquina, formulação. Nós vamos nos basear, né, na mesma teoria de tensão que a gente usou antes, aquela teoria válida para vigas longas, ou chamada teoria de Euler-Bernoulli, de vigas delgadas. Essa figura é uma figura clássica mesmo que a gente já usa para deduzir aquela fórmula de tensão de flexão na viga. Só que aqui nós vamos seguir aquele mesmo caminho e prosseguir até encontrar a equação diferencial que define o deslocamento transversal. Então a gente pode começar com as coisas aqui, que nós temos uma visualização da viga, não importa aqui como é que estejam os apoios, o que nós vamos fazer vai ser identificar uma equação diferencial, então independe de como é que é a viga, isso aqui é só uma ilustração. O fato é que existe uma função de carregamento distribuído, uma função PY arbitrária. O que quer que seja que tenha aplicado aqui, que seja esses apoios, etc., você vai ter uma equação de esforço de momento fletor. Pode ser que você conheça ou não. Se o problema for hiperestático, você não conhecerá isso aqui, mas ela existe. A gente vai partir de que essa função existe. Então, isso aqui não tem restrição ainda. Agora, o que nós vamos fazer de fato é usar o método das seções e fazer 2 cortes aqui, numa posição arbitrária, numa coordenada x, e depois numa outra coordenada, numa outra seção próxima de ΔX, um delta ainda não infinitesimal. Então, nós vamos fazer o diagrama de corpo livre de uma fatia da viga, daqui para cá, que é isso aqui, daqui para cá. Fazendo um cortezinho um pouquinho maior para a gente visualizar, o que acontece? A forma da configuração deformada dessa viga, pelo menos nessa região próxima dessa coordenada x, nós podemos aproximar, se esse ΔX for suficientemente pequeno, isso na verdade acontece com qualquer curva, né? O que vai acontecer? Essa linha, a linha neutra aqui, a linha centroidal do eixo, que é reta inicialmente, com o carregamento, ela vai assumir uma forma, uma curva, uma função, uma curva qualquer, né? Que nós estamos buscando. Mas qualquer curva, localmente, ela tem o que se chama de um centro de curvatura, tem um raio de curvatura. Então, por exemplo, eu tenho essa curva aqui, localmente ela é assim, que é a configuração deformada da linha neutra, que era reta, virou esse tracejado aqui. Eu posso traçar uma perpendicular, que é uma reta infinita que cruza perpendicularmente aqui. Se eu me afastar de uma certa medida ao longo dessa curva, eu vou ter também uma outra perpendicular, uma outra reta infinita. Se eu fizer o limite desse ponto tendendo a esse, o ponto de intersecção vai convergir por uma posição no espaço euclidiano. Eu chamei um ponto P aqui. Uma vez que você tem esse ponto, que é um centro de curvatura, essa distância daqui até a curva é o que se chama de raio de curvatura. O inverso, 1 sobre R, é a chamada curvatura da curva nesse plano aí, nesse ponto, nessa coordenada x aqui. Então, a gente identifica. Agora, se eu pegar aqui, na configuração indeformada, essa região, eu pego um plano normal, pego um outro plano normal. Aí aplico, existe o esforço de momento nessa região, que é o que vem definido por essa curva, essa função aqui, os esforços. Essa seção está submetida a um certo valor de esforço de flexão. Então, isso vai fazer com que essa região vá sofrer algum tipo de deslocamento. Então, ela vai sofrer uma translação na direção y, que eu chamei aqui de v, que é uma função de x, quer dizer, cada ponto, cada coordenada aqui, x, se desloca num certo tanto, para cima ou para baixo, na direção transversal. Acontece que isso aqui vai formar uma curva, né? Então, na verdade, daqui para cá é um valor de v, daqui para cá é um outro v um pouco diferente, e isso vai formar essa curva aqui. Então, essa curva aqui, ela é chamada curva elástica. Ela é definida exatamente por essa função aqui. Essa função v de x é a função que descreve essa curva aqui, deformada da linha neutra. Essa função aqui é a nossa incógnita, que nós estamos buscando. Como é que isso aqui, quais as posições que essa reta assume quando deformada? Eu estou buscando essa função v aqui, deslocamento transversal. Essa função v, dentro daquelas hipóteses de Euler-Bernoulli, ela define toda a cinemática da viga. Alguma dúvida? Então, vem aquilo lá que a gente já usou, aquelas hipóteses, no caso da dedução, de tensão. Hipótese de seção plana, hipótese que a seção permanece perpendicular. Então, se eu tenho essa seção aqui, inicialmente plana e perpendicular à linha neutra, a gente considera que, na configuração deformada, ela continua plana e perpendicular à linha neutra. Essa outra seção aqui é a mesma coisa. Na configuração deformada, ela continua plana e perpendicular à linha neutra. As mesmas hipóteses que você já conhece.
Aí, se a gente pega um segmento, por exemplo, AB, ele ficou encurtado. Um segmento GH, ele ficou elongado. Um segmento CD sobre a linha neutra, ele fica curvo, mas com o mesmo comprimento. São aquelas hipóteses. Se a gente pegar um segmento intermediário, ele vai sofrer uma variação de comprimento, que é esse aí que está. A cinemática é definida pelo vetor deslocamento em cada ponto do corpo. Então, eu estou interessado em saber o que acontece com o deslocamento de F, que está numa cota y arbitrária, a partir da linha neutra. Lembra que aqui é o eixo y, então essa aqui é a coordenada y desse ponto F. Eu quero saber quais os componentes de deslocamento desse ponto em relação ao ponto E, que está vizinho a ele, uma distância que depois vai ser infinitesimal. Esse é que vai me dar uma equação diferencial. Então, esse ponto F, ele vai assumir a posição sobre essa reta, já que eu estou usando a hipótese de que isso aqui permanece reto. Então, o deslocamento, a componente de F na direção axial é U, é o movimento daqui para cá. É a componente U do deslocamento, que vai depender da coordenada x e da coordenada y. As coisas aqui não vão depender de z. Pelas hipóteses que nós estamos usando nesse momento, de Euler-Bernoulli, não há deformação na direção z, na direção do papel, na direção de fora do papel, né? Uma consequência... Então, quais os movimentos descritos por esse F? Você tem U daqui para cá e V até lá. Uma das hipóteses ali é que esse segmento aqui é inextensível. Esse é inextensível, ele não muda de comprimento. Então, essa distância de D a F, que é Y, é essa mesma distância de D a F, Y também. Então, a translação V sofrida por D daqui para cá é a mesma translação sofrida por F daqui para cá. Translação transversal. Aí tem mais uma consequência das hipóteses, de que a seção, além de reta, ela permanece perpendicular. Significa que, você veja, como é que eu faço para identificar essa distância, esse deslocamento U relativo aqui, daqui para cá? Esse U, na realidade, é o quê? É esse ângulo delta-teta, né? Que é esse ângulo formado aqui, entre essa vertical e a normal. Então, é o delta-teta vezes Y. Isso vai me dar esse ângulo aqui. Claro que eu estou considerando aqui pequenos deslocamentos, pequenas rotações. Então, tem várias coisas que vão ser consideradas. Por exemplo, esse arco aqui vai ser considerado aproximadamente igual a Δx, certo? Essa distância daqui para cá, que é y, vai ser considerada a mesma distância que tinha aqui. Então, nós vamos ter que esse movimento U daqui para cá vai ser o ângulo, delta-teta, vezes y. Por outro lado, se eu tenho uma função, o que é a derivada de U, a derivada, aliás, de V da função em relação à sua coordenada x aqui? É o ângulo que define a tangente naquele ponto. Esse ângulo aqui, da tangente em relação a esse eixo, é a derivada, dv dx. Então, se essa normal é perpendicular à tangente, então esse ângulo aqui, dv dx, da tangente, tem que ser igual a esse ângulo aqui, delta-teta. Significa, então, que esse U vai ser essa derivada, dv dx, vezes y. Então, isso permite que eu coloque no papel. Se colocar no papel tudo isso que eu acabei de falar, vai dar algumas 2, 3 equações, então já resolveu o problema. Qual é o problema? O problema é que eu quero encontrar uma equação, que agora vai ser diferencial, em termos de V. Então, a gente tem esse arco aqui, ΔS, que nós vamos chamar de ΔS, ele é o raio de curvatura vezes o ângulo Δθ. Esse ΔU, que a gente pode chamar de ΔU aqui, já que é um deslocamento em relação a esse ponto aqui, ele é, no caso aqui, menos y vezes o Δθ, aquilo que a gente já tinha comentado agora há pouco. Qual é o bom de ter essas relações que são provenientes das hipóteses? É que agora você pode, uma vez que você tem uma expressão como essa, você pode aplicar nas equações gerais de mecânica dos sólidos. Lembra que tinha 3 conjuntos de equações gerais. Equações de equilíbrio, equações de relação da formação e deslocamento e relações constitutivas, que são, no caso que nós estamos usando, a lei de Hooke, embora vocês tenham usado um pouco a plasticidade, a relação tensão da formação. Então, são 3 grandes grupos de equações. Então, se a gente conhece uma hipótese para a maneira como o deslocamento varia no corpo, numa certa seção, você pode levar para as equações cinemáticas, equação da formação e deslocamento, que são gerais, independe desse problema aqui. São válidas para qualquer problema do mundo. Então, se a gente traz para cá, isso nós vamos ter, se a gente primeiro abre isso em termos de valores finitos, a gente passa a ter que essa derivada parcial é o limite quando Δx tende a zero, né? Então, a gente pode trazer aquela expressão para cá
fica o y, já que não está envolvido o x, fica fora do limite. Aí fica o limite do Δx, Δθ sobre Δx, o que no limite vai ser derivada de θ em x. Se a gente agora pega essa relação do Δθ com o ΔS, nós vamos ter que, de fato, essa derivada aqui, ela é 1 sobre o raio de curvatura. Existe uma definição que independe, quer dizer, uma dedução independente que já existia antes de haver essa teoria, que é associada à geometria diferencial. Do jeito que você tem o conceito de raio de curvatura, você tem o conceito de curvatura, isso para qualquer curva, plana ou não plana, né? Curvatura é definida como 1 sobre o raio de curvatura. Nesse caso aqui, ele fica associado à derivada de θ em relação a x, para esse problema. Então, você tem maneiras de representar a deformação em termos ou do raio de curvatura, mas vai ser mais útil para nós representar a deformação em termos da curvatura. Essa expressão aqui vai ser bastante importante para nós. Lembra, o que é a deformação, gente? Vamos pegar um conceito aqui visível nesse problema. O que é a deformação εx? Tem uma coordenada y aqui. Y define esse elemento diferencial aqui de comprimento, que está inicialmente orientado na direção x. Inicialmente ele está aqui, aqui ele está deformado. O que aconteceu? Ele aumentou de comprimento. Então, podemos dizer, a relação entre essa variação do comprimento, que é o ΔU, e o Δx, isso é a ideia de deformação εx, essa deformação aqui. Só que aqui a gente vê que isso é igual à curvatura sofrida localmente pela viga, vezes o y. Essa curvatura, ela é função, na verdade, só de x, lembra? Por causa das hipóteses. Tudo que acontece em qualquer plano aqui é o mesmo. Temos, por exemplo, essa curva aqui, essa função aqui é a mesma que essa, a mesma que aquela. Então, a curvatura disso, daquilo, toda ela é a mesma. Então, a curvatura independe de y, da altura da seção. Ela é a mesma, ela depende só da posição x aqui. Usamos cinemática. O que nós vamos usar em seguida? O outro dos 3 grandes conjuntos de equações gerais da mecânica dos sólidos. Relação constitutiva, relação tensor-deformação. Aqui, como o problema é bem simples, essa relação fica essa unidimensional aqui. A lei de Hooke, εx, sigma x, no D. Isso aqui se aplica aqui. Você tem que enxergar em que se aplica. Se aplica o que acontece com esse elemento diferencial aqui. Quando ele chega nessa configuração, essa é a tensão associada. Ou, se você tem uma tensão aqui, essa relação vai lhe dar qual a deformação que houve entre essa e essa configuração. Nós já tínhamos trabalhado com todo esse arrazoado em mecânica dos sólidos A e chegado a essa chamada fórmula de flexão, que já relaciona tensão com o esforço, com a geometria da seção e com a coordenada na seção, y. Então, se a gente elimina a tensão aqui, nós passamos a ter deformação em função de esforço, geometria, material e posição na seção. Então, a deformação de fato varia em x e y. A gente pode fazer algumas manipulações a mais. Agora, pegando aquela relação que nós tínhamos ali, deformação em termos de curvatura, lembra que aqui era puramente cinemática. Essa relação aqui só envolve movimentos. Não teve envolvido aqui forças, tensões, não se sabe por que houve essas deformações, esses movimentos aqui. Sabe-se que a geometria mudou de uma configuração para outra. Isso é representado aqui. Aqui já é uma ponte, são várias pontes. Ponte entre deformação e tensão, ponte entre tensão e etc. Aqui já é uma outra relação que é similar a essa, mas ela dá deformação só que em termos de esforço. Então aqui é uma ponte que vai entre, não digo o carregamento, mas os esforços que estão atuando na seção e a deformação. Quando a gente junta uma coisa com a outra, a gente passa a ter uma relação que vai nos dar, dessa segunda igualdade, a curvatura em termos dos esforços, que é uma coisa muito boa. Vamos suspender até a próxima aula, isso, e a gente continua.